Você está na escola quando descobre que seu novo professor tem uma aura pesada que atrai muitos espíritos, e isso pode te colocar em perigo. E aí pessoal, eu sou o F, o enigmático filantropo, e se prepara, pois hoje vamos recapitular o anime Mieruko, e vamos para mais uma saga da menina que vê espíritos, mas não pode falar nada, senão dá ruim. Então se inscreve aí se for novo, e bora pra história. O episódio começa onde o outro parou, onde Mika vê seu novo professor substituto e era o cara que tem uma aura muito pesada, e ele só atraía os piores tipos de espíritos, mas como as pessoas não conseguiam enxergar, achavam que ele era só um gostosinho no azeite. O problema é que nesse momento, a sala tem um espírito cabuloso que está observando todo mundo. Durante o intervalo, Miko vai com Hana na cantina, pois ela é magra de ruim e não para de comer, e ela fica pensando naqueles espíritos que ficavam seguindo, pois como Hana tem uma aura muito forte, poderia ser perigoso, e nisso Hana diz que esqueceu de comprar o pão de batata e volta para a cantina, e Miko vê o professor que estava passando do outro lado, e aquele espírito cabuloso estava com ele, e ele sabia que Miko estava percebendo algo diferente nele. Ela vai no banheiro pois estava muito assustada, mas algumas meninas da sua turma aparecem e ela entra no banheiro para se esconder, e as duas estavam pensando em como dar em cima do professor, e do nada sai um espírito cabuloso de dentro do vaso. O problema é que ele não era pequeno, e ela precisa fingir que não estava vendo nada, e quando vai entrar na cabine do lado para dar um cagão, Yulia estava lá sentada, comendo. E na boa, essa menina deve ser muito pão dura, porque para ir no banheiro para comer, tá maluco, na minha época eu colocava tudo na boca para falar que acabou e ninguém pedir. Agora as três estão andando juntas, o problema é que Yulia não consegue enxergar a mesma coisa que Miko, pois o poder dela é mais fraco, e como essas meninas são meio mequetrefes, na cidade está rolando um evento de uma casa mal assombrada, onde a premiação é comida de graça, e claro que Hana não ia perder isso, e Miko fica pensando se lá ia aparecer algum espírito cabuloso. Elas começam a andar pelo local e Miko não se assusta com nada, pois ela não pode confundir os espíritos com as pessoas fantasiadas, senão eles iriam perceber que ela consegue enxergar. E elas já estão no desespero, pois começam a brotar vários monstros cabulosos querendo dar uma machadada violenta. E Yulia sabe que Hana tem uma aura muito forte e acha que as duas estão trabalhando juntas, pois uma atrai e a outra exorciza os espíritos. Miko percebe que ali dentro só tinham pessoas vestidas para assustar, e é um dos momentos mais felizes dela, pois pela primeira vez ela pode gritar com medo sem preocupação de um espírito cabuloso perceber. E Yulia percebe que ela estava fugindo, mas estava feliz, e elas chegam até o final. O problema é que nisso aparece um espírito e quase que ela confunde, e logo atrás dela começam a brotar todos aqueles caras vestidos de monstros versão Paraguai. E elas chegam no final da brincadeira e Hana fica toda feliz, pois conseguiu a comida de graça, e só precisou ter 3 infartos de leve, além de deixar descer o melado quente. E Miko vê que Yulia não viu aquele espírito lá dentro, e percebe que não pode contar pra ela o que vê, pois ela tem mania de enfrentar e encarar. O problema é que ela só consegue enxergar aqueles que são fracos ou às vezes a sombra dos medianos. E galera, se você chegou até aqui, já se inscreve aí e vamos ter muitos outros animes cabulosos. E estamos quase no final desse anime, então só bora. E me segue na plataforma roxinha de lives, pois lá está rolando vários terrorzão pesados. Mas agora vamos para o próximo episódio. O episódio começa mostrando que perto de onde aquele professor morava, haviam vários corvos, e isso representa que existe algo de ruim pelo local, e eles sempre vasculham o lixo dele, e nisso a vizinha passa para trazer um pouco de sopa, pois fez a mais, e ela percebe que ele estava com a mão com sangue, mas ele diz que só machucou, e quando fecha a porta ele joga a sopa que ela fez no lixo, pois claramente ele não é coisa boa, e estava guardando algum segredo. Antes de ir trabalhar ele joga alguma coisa no lixo, e vemos que a aura dele estava pesada e os corvos vão para cima do lixo, pois tinha algo de diferente pro almoço. Naquele dia, Miko e Hana estavam na aula de educação física, a famosa aula do EF, e elas estão correndo quando Miko percebe que tem um espírito do Usain Bolt, e para não ser pega, e ela fica parada e finge que nada aconteceu. Durante a aula, as alunas estão na maldade olhando pro professor gostosinho, e todas estão fazendo piadinhas. O problema é que junto tinha um espírito gigante que estava observando todas, dizendo pra ninguém olhar pra ele, senão ia dar um botadão nelas. E Miko estava fazendo de tudo para não ser percebida pelo professor ou então pelo espírito. O problema é que ele escolhe alguém pela chamada e cai logo ela.
e ela precisa ler um texto em voz alta, mas o bicho fica no cangote dela, respirando e dizendo que vai meter logo o bandão nela se ela não parar de ser safada. Isso que ela nem queria nada. Hannah começa a passar mal e diz que precisava ir na enfermaria, pois ela estava 1 hora sem comer nada e não tomou seu segundo café da manhã. E como o Miko não é boba nem nada, ela mete o caô e diz que vai ajudar a amiga e vai embora com ela. E Yulia vê que as duas estavam passando no corredor, e quando Yulia chega na enfermaria, encontra as duas conversando, e Hannah só estava fraca mesmo por não comer. Yulia começa a conversar com as duas como se elas conseguissem ver espíritos, mas Hannah não sabia de nada, e Miko tenta disfarçar, e agora Yulia sabe que Hannah não vê, apenas Miko. E Miko agora sabe que Yulia sabe que Hannah não vê espíritos. O problema é que Yulia não sabe que o que Miko vê é muito pior do que ela consegue ver, e por isso ela prefere fingir que não vê nada. E quando o Miko faz uma cara diferente, Yulia sai correndo, pois acha que vai ser atacada igual a última vez. Depois da aula, as duas saem para dar uma volta e conversar, e claro que Hannah tinha que pedir 2 cachorros quentes como sobremesa, e Miko está preocupada por causa da aura dela, e ela poderia atrair muitas coisas ruins e ainda mais que não saberia o que estava acontecendo. No parque, Miko vê o menino com um balão acenando, e agora que vem a grande treta, pois ela acha que é um menino normal, mas quando ela vai olhar melhor, é um espírito cabuloso dos braços de lombriga, e o bicho tenta ir pra cima dela, mas aparece aquelas duas guardiões do templo, e começa uma lutaria violenta, e nisso Hannah está tranquilona comendo como se nada tivesse acontecendo, e Miko agora está entendendo o que estava acontecendo, pois aqueles 2 espíritos do templo agora seriam suas duas guardiões, nesses momentos, porque ela tinha um poder espiritual muito forte, e o episódio termina com ela com dor de barriga, segurando o melado. E galera, acho que já falei isso, mas não gostaria de ter esse poder não, ainda mais que costuma andar por lugares estranhos. Isso sem falar que estamos no Brasil, então a cada esquina seria um espírito diferenciado. Isso sem falar que a cada esquina tem uma galinha morta e um pote de farofa para chamar as entidades. Aí complica. É isso pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui, se inscreve aí para descobrir como chegar na voadora nos espíritos malandros, e se não der certo ainda podemos usar a cadeirada santa, que costuma ser bem mais efetivo. Mas é isso, esse episódio foi um pouco mais curto, mas vou dando uma enrolada, escrevendo vários textos para segurar a atenção de vocês. Tá bom, agora eu vou nessa. Então obrigado a todos, beijos, abraços e fui!